Bom dia, pessoas. Vamos dar continuidade à matéria de função quadrática, ok? Nós já vimos as raízes, já vimos a concavidade da parábola, já vimos qual a relação que tem com o gráfico de acordo com o discriminante delta e com as suas raízes. Vamos ver hoje o vértice da parábola, tá? O vértice da parábola vai fazer o quê? Vai determinar se a função vai ter um ponto de mínimo ou se a função vai ter um ponto de máximo. De acordo com a parábola, caso o nosso A seja positivo, ela terá concavidade para cima, dessa forma aqui, ó. E caso o nosso A seja negativo, ela vai ter concavidade para baixo, dessa forma aqui. Certo? Aqui nós temos o A maior do que zero. E aqui nós temos o A menor do que zero. Concavidade para cima, carinha rindo. Concavidade para baixo, carinha chorando. Fica mais fácil de lembrar. Tá? Essa curvinha aqui, ó, é o vértice da parábola. Aquele momento em que faz a curva, o momento em que, se a função tiver concavidade para cima, ela vem decrescendo, faz uma curvinha e começa a crescer. Essa curvinha aqui é o vértice. E se a concavidade for para baixo, ela vai crescendo, crescendo, chega aqui nesse ponto, ela faz uma curvinha e desce. Esse ponto é o vértice da função. Então aqui eu vou chamar de ponto V. Aqui também é o ponto V, né? Em casos distintos. Em casos, tanto para o caso da função com a concavidade para cima, quanto na concavidade para baixo. Esse ponto V vai ser formado por um par ordenado. Um x do vértice e um y do vértice. Porque todos os pontos que estão no plano cartesiano são pares ordenados. E como nesse caso específico esse ponto faz parte do vértice da função, então esse x específico é o x do vértice e esse y específico é o y do vértice. Tanto para a função com concavidade para cima, quanto com a função para a função com concavidade para baixo. X do vértice e y do vértice. O que vocês vão ver é como calcular esse x do vértice e esse y do vértice, e vão ver também como é que isso é utilizado em questões práticas. Ok? Tanto o x do vértice quanto o y do vértice, eles vão ter fórmulas para serem calculados. Tá? E todas essas fórmulas vão estar totalmente relacionadas com a lei de definição da função. Lembrando, vou pôr aqui embaixo, ó, que a função quadrática é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essas fórmulas vão estar totalmente relacionadas com o a, o b e o c dessa função. Para calcular o x do vértice, você vai falar que o x do vértice é representado por xv, sendo igual a menos b sobre 2a. Tá? Com essa expressãozinha você encontra qual é a coordenada x do vértice da função. E o y do vértice vai ser dado pela expressão menos delta sobre 4a. Com essa formulazinha você encontra a coordenada y do vértice da função. Para quem esqueceu, esse delta é o quê? É o discriminante da função, e esse discriminante é dado por b ao quadrado menos 4ac. Tá? Para calcular o y do vértice, nós temos que calcular esse delta primeiro. Ok? Vocês vão perceber com os gráficos que forem aparecendo, que toda vez que a concavidade for uma concavidade para cima,
Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver. Deixa eu apagar isso aqui. Sempre que a concavidade for para cima, dessa forma aqui, ó, você vai ter um ponto mínimo. Nesse caso, o vértice é um ponto mínimo. Por quê? Porque está abaixo. Se está para baixo, é mínimo. E quando a concavidade for para baixo, que é aquela carinha triste, o vértice está aqui em cima. Se o vértice está aqui em cima, nós temos um ponto máximo. O que isso nos diz? Que todas as vezes que tiver uma função cujo A seja positivo, esse vértice vai determinar um valor mínimo para essa função, que nós chamamos de ponto de mínimo. E todas as vezes que o seu A for negativo, a sua concavidade vai ser para baixo e, consequentemente, o vértice estará aqui em cima. E essa função vai ter um valor máximo. Ela não vai passar de certo lugar. Se vai ser um valor máximo, nós chamamos que esse ponto é um ponto de máximo. Tá? Nós vamos ver isso na prática para calcular lucro de empresas, para calcular altura e distância de projéteis. Tá? Vocês vão usar isso muito em física, ok? Nosso próximo passo agora vão ser questões. Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso aí na nossa matéria direitinho.